Coordenador da equipe econômica de Flávio Bolsonaro, o ex-ministro Adolfo Saxida, chamou de absolutamente medíocre a proposta de governo de Lula quanto à recompra de títulos públicos. Tecnicamente quer dizer o seguinte, ele vai colocar liquidez na economia. A hora que ele colocar liquidez na economia, tentando abaixar os juros de maneira artificial, a inflação aumenta. A hora que a inflação aumentar, os juros vão ter que aumentar também. Ou seja, essa proposta absolutamente medíocre do ponto de vista econômico vai aumentar a inflação, vai aumentar o custo de vida, vai aumentar a taxa de juros, vai gerar desemprego. E para o PT, desgraça pouco é bobagem. Esse é o assunto da análise de Guilherme Fiuza. O Fiuza já está aqui no telão. Vamos recepcioná-lo então. Fiuza, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Desgraça pouca é bobagem. Boa tarde a você e a todos os espectadores do JDO2. Eu te pergunto, Geise, o ex-ministro Saxida, ele foi até generoso, né, ao falar de mediocridade aí nesse caso, né? Agora, a pergunta para você é a seguinte: você tem alguma suspeita de quem é que vai pagar o pacote de bondades do governo, bondades eleitorais do governo Lula? Olha, a última vez eu chequei com a Rosângela, mais conhecida como Janjel First, né, de acordo ali com as mensagens entre Roberta e o Lulinha. A First havia dito naquela questão da taxa das blusinhas que só a empresa pagaria, o cliente final não. Então, quero acreditar na lógica da First, de repente não vai chegar para o pagador de impostos. Pois é, vamos ter esse otimismo, né? Vamos falar aos barraqueiros e barraqueiras que vai ficar tudo bem no final do túnel, né? O túnel no final da luz, como bem lembrou o mestre Augusto Nunes recentemente, sobre Milor Fernandes e os descaminhos da política brasileira, né? Olha, de fato a gente tem, para começar, o seguinte, né? O ex-ministro Saxida, ele está fazendo uma crítica bastante pertinente a mais uma medida, a mais um coelho tirado da cartola, de um governo que não faz o dever de casa, de um governo que absolutamente, como disse também o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, chutou o pau da barraca da responsabilidade fiscal. Nós temos, então, aí essa ideia, né, essa ideia desgraceira, né, como também mostrou o Saxida, né? Ora, a primeira coisa a fazer, Geis, antes da gente se deter no mérito do que é o governo tentar baixar a taxa de juros artificialmente, né, com compra de títulos, e que traz de novo um paralelo em relação ao governo Dilma, né, que nos legou a maior recessão da história recente e tinha esse tipo de expediente, redução de taxa de juros do Banco Central, que é através do Copom, que é uma unidade técnica, né, de gestão macroeconômica, sempre atacada pelo PT, a instituição do Banco Central sempre atacada pelo PT, o Copom sempre atacado pelo PT, sempre tentam tirar o poder, e no período Dilma, no final do período Dilma, isso aconteceu de fato, uma medida parecida com isso, né? O Banco Central começando a reduzir taxas. Aliás, a taxa atual declinante também é algo que nos traz aí uma certa preocupação, né? Porque nós temos uma sensação de preços muito altos, né? Como se diz, de uma trajetória inflacionária que passou toda essa gestão Lula fora da meta, né? Mas o primeiro ponto, Geise, aí é o seguinte: o proponente, né, quer dizer, aquele que está a cargo das diretrizes macroeconômicas da plataforma para o governo Lula 6, né, isso é Lula 6, evidente, né, é o José Sérgio Gabrielli. O José Sérgio Gabrielli, ele é ex-presidente da Petrobras, está aí na tela. E ele presidiu a Petrobras, coincidentemente, no período do chamado Petrolão. É claro que a gente sabe que uma parte da sociedade brasileira resolveu agir como se esse passado não existisse, né? Inclusive esses, como Armínio Fraga, que advogaram
tranquilamente, com a maior desinibição, o voto em Lula. Então, para o Armínio Fraga, por exemplo, né, se ele não quer se comprometer com períodos de gestão temerária e delituosa da máquina pública, né, ele deve achar que esse passado também não existiu. Infelizmente, para uma parte dessa sociedade, uma parte dessa elite brasileira, que querem achar que não existiu esse passado, querem fingir ou realmente acreditar, a gente tem trazido recentemente, pelo correspondente Ivan Kleber, a gente tem a decisão de um juiz britânico que não tem nada a ver com isso, que não tem corrente ideológica, não tem simpatia partidária, não foi subsidiado por nenhum político brasileiro, dizendo que um ex-dirigente da Petrobras, dessa mesma Petrobras, nesse mesmo período, José Sérgio Gabrielli, não poderia reaver o equivalente a 8 milhões de dólares na Inglaterra, porque se tratava de um dinheiro bloqueado por razões de corrupção. Então, a tentativa dessa parte da sociedade brasileira, né, desses luminares, né, que continuam sendo importantes, o Armínio Fraga, por exemplo, tem feito aí hoje, né, no tempo presente, eu acho que um papel importante de mostrar o problema dessa deterioração que o Adolfo Saxida também está mostrando. Agora, advogar o voto no PT a qualquer tempo, após o que aconteceu, esclarecido pela Lava Jato, e também o que aconteceu esclarecido pela Suprema Corte no caso do Mensalão, é você afiançar um grupo político ligado à corrupção. Então, eu não sei como fica, o Armínio diz que não é um voto econômico, mas também não é um voto moral, né? Eu não sei que voto é esse. Voltando ao Gabrielli, então, esse é o proponente de políticas, de diretrizes macroeconômicas do governo Lula. Né? O presidente da Petrobras, eu volto a dizer, além da decisão do juiz britânico, trazida aqui pelo Ivan Kleber, né, que é um reconhecimento dos delitos sentenciados, dos crimes, nesse período de gestão, também acionistas da Petrobras, no período Zé Sérgio Gabrielli, considerados pela justiça americana lesados pelo escândalo do Petrolão, indenizados, e ninguém teve que devolver dinheiro lá. Ninguém lá acredita que não tenha acontecido, né? Que esses acionistas tenham sido beneficiados por uma canetada injusta. Então, nós estamos falando do ex-ministro Saxida, aqui sem juízo sobre ninguém, sobre política e tal, mas o ex-ministro Saxida, que foi também secretário de Política Econômica do ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, ele tem, ao contrário, diametralmente oposto ao ex-presidente da Petrobras, Gabrielli, ele tem indicadores muito bons para mostrar. Ele esteve na máquina pública no momento em que o mundo atravessou a pandemia. E o Brasil sai da pandemia com uma das menores inflações do mundo, graças a essa gestão macroeconômica. Não foi a natureza, né, como disse o Lula aí sobre a natureza, que ele festejou, né, que a natureza tivesse criado o coronavírus para mostrar a força do Estado. Não foi a natureza que permitiu que o Brasil saísse da pandemia com uma das menores inflações do mundo, foi a gestão macroeconômica. Então, nós estamos opondo, só para deixar bem demarcado os interlocutores que nós estamos considerando. Um é o ex-secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, que conseguiu, né, a sua gestão Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, conseguiu redução de taxa de juros, redução de pressão inflacionária, apesar da pandemia, e conseguiu também reduzir o peso burocrático do Estado brasileiro no endividamento. O que acontece agora é exatamente o oposto, gente, né? Quer dizer, você vê o Brasil caminhando para um endividamento que chegará, segundo o FMI, a 100% do PIB, mais um recorde no ano que vem, e querendo colocar mais dinheiro. O Adolfo Saxida fala sobre o aspecto inflacionário, eu vou complementar falando sobre o aspecto do endividamento.
Quer dizer, por que os títulos brasileiros têm juro alto? Porque o governo tem pouca capacidade de pagar. É isso que define a taxa de juros. Também não é a natureza, também não é discurso. O mercado, né, o juro fica alto porque o detentor do título tem menor capacidade de pagar porque está endividado, que é o fato do setor público brasileiro, além do endividamento privado, do recorde de inadimplência de empresas, que é um outro aspecto. E aí o governo, a partir de uma diretriz aí de campanha do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, o governo vem com esse coelho da cartola para derramar mais dinheiro na economia, para forçar liquidez, para forçar uma sensação artificial de crédito, que nós estamos em crise de crédito, a derrocada das Casas Bahia e de outros gigantes mostra isso, e aí vem o governo que já tem, né, já paga, tem que pagar juro alto pelo que capta, por conta, né, da deterioração macroeconômica, ele vai se endividar mais, né, vai recomprar mais títulos da dívida para tentar forçar, para tentar poder dizer, né, no debate eleitoral que as taxas de juros estão caindo ou irão cair. É como disse aí o atual ministro da Fazenda, né, que na próxima gestão o governo tem essa meta, esse compromisso de reduzir taxa de juros. Então é isso, né? Quer dizer, são tentativas com nenhuma solidez, com nenhuma consistência em termos de equilíbrio macroeconômico, em termos de equilíbrio fiscal. Como tenho dito, um contrato de empobrecimento, mas por algum motivo misterioso, isso que é central na vida dos brasileiros não tem sido central no debate da campanha eleitoral. Muito obrigada, Fiuza, pela sua participação, pela sua análise aqui no nosso JDO2. Você sabe, é de casa. Até a próxima. Obrigado, Geise. Até a próxima. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.